nós vamos falar sobre pães, né? Alguns cuidados que nós devemos ter para que nossos pães sem glúten e sem lactose vendam bem. Então, vamos tratar sobre 3 principais cuidados e aí eu vou entrar mais em cada um desses cuidados para vocês entenderem, subdividir esses cuidados, né? Vamos falar bastante hoje sobre isso. Por quê, gente? Porque se você tem alguma restrição ao glúten, à lactose, ou se você retirou esses alimentos do seu dia a dia, da sua rotina, por opção, para ter uma alimentação mais saudável, você sabe que se você compra produtos industrializados, eles são caros, eles são ruins. Muitas vezes, né, você não encontra disponíveis ali na sua região. Produtos artesanais, né, que agregam ali mais sabor, mais qualidade no resultado final, pode ser que não exista esse tipo de venda onde você more. Então você pode ser ali a pioneira, né, o pioneiro, começando a vender esses tipos de produtos para uma população que sim tem restrição. A demanda é alta, o mercado está crescendo cada vez mais, né? Estudos mostram isso. Então, é a sua oportunidade de desbravar esse mercado sem glúten e sem lactose ali na sua região. Caso não tenha ainda, se tiver, não tem problema nenhum, tá? Você vai concorrer com quem tiver ali vendendo, porque os seus produtos, sendo de qualidade, tendo uma boa textura, tendo umidade, maciez, sabor, sendo bonitos, você vai se sobressair nesse mercado sem dúvida alguma. Tá bom, gente? Então, o que vocês precisam é de vontade de ter essa renda, de conseguir isso e também de aprender a fazer do jeito certo as receitas. Gente, não tem uma receita milagrosa, tá? Existe, claro, uma receita equilibrada que funcione, nós temos várias, mas de nada adianta se você não souber executar corretamente o procedimento de fazer a massa, de assar a massa, de armazenar corretamente o seu pão, tá? Não é só a receita que vai te dar um pão que venda. Você tem que ter cuidados durante o preparo dela, com certeza, né? Durante o armazenamento desse pão, durante a entrega para o seu cliente. Então, todos esses cuidados, né, estão em volta de um pão que vende bem. Hoje nós vamos falar sobre isso, sobre esses cuidados. Então, gente, primeiro cuidado. O primeiro é na execução. Então, o primeiro está na massa. Foco na massa. Por quê? Se você já tentou fazer pão sem glúten, se você já experimentou um pão sem glúten de alguém, né? Você talvez tenha tido uma ótima experiência, eu espero que sim. Mas, na maioria das vezes, a gente não consegue alcançar um resultado perfeito logo de cara. Isso é incomum? Não, pelo contrário, isso é muito comum, porque nós trabalhamos com receitas que são diferentes dos pães com farinha de trigo. São texturas diferentes, são massas, são ingredientes diferentes, em proporções diferentes, né? E nós só vamos conseguir uma receita perfeita se nós entendermos os porquês dela antes de executá-la, né, efetivamente ali, antes de colocar a mão na massa. Então, não basta você ter a receita certa. Você precisa saber executá-la do jeito certo também para ter um resultado perfeito, um pão que venda muito, né? Um pão coringa ali que você possa alterar os sabores. Eu quero colocar hoje uma cebola em pó, um orégano, né? Ervas finas. Eu quero colocar linguiça, eu quero colocar o que você quiser. Carne seca, frango desfiado, carne moída, dá pra gente fazer todos esses tipos de sabores com uma receita única. Só que você precisa saber como você vai alcançar esses resultados, né? Esses sabores diferentes com uma receita única. A gente tem que entender os porquês de cada ingrediente, entender os porquês de cada etapa de preparo, né? O pão não é simplesmente você misturar, colocar na forma e levar para assar. A gente precisa de tempo de descanso da massa, você precisa conhecer esse tempo de descanso na região onde você mora, né? Hoje, por exemplo, aqui em Brasília tá assim, insuportável de quente. Muito, muito, muito calor. Então, se eu fizer um pão hoje, né, e colocar ali na bancada para crescer, ele vai crescer provavelmente em 10 minutos, porque tá excessivamente quente. Então, você precisa entender que em dias quentes, você tem que usar algumas técnicas para fazer o seu pão fermentar mais lentamente, para você ter um resultado final com uma textura melhor, com um sabor melhor, né? Então, você precisa entender os porquês. Você precisa entender os procedimentos a serem feitos quando necessários para você ter um resultado perfeito,
certo? Então, na massa, o que que interfere mais no nosso resultado de pão quanto à massa? Ingredientes, né? Principalmente. Então, a gente tem ingredientes como o mix de farinhas nas nossas receitas de pães. A gente precisa de um mix equilibrado que tenha estrutura, liga, maciez. Nós podemos usar farinhas ricas em proteínas também, né? Nos nossos pães sem glúten. Para quê? Para trazer mais umidade, para trazer mais maciez. Quando eu tenho mais umidade na massa, umidade de maneira equilibrada, eu tenho um pão que dura mais tempo. Então, eu tenho um pão que amanhã ele vai continuar macio, fofinho, saboroso, porque eu agreguei ingredientes que trazem essas características para a massa. Ah, mas eu quero fazer uma receita mais barata, mais econômica. Eu não vou conseguir essa maciez e essa umidade? Claro que vai. O que você precisa saber? Quais ingredientes usarem, quais proporções, qual é o ponto da massa, que é o segundo cuidado extremamente importante e que muitas pessoas erram, tá? Tá ruim o som, gente? Gente, quem mais do YouTube tá com som ruim aí? Talvez seja a sua internet ou a minha, não sei. Tem mais alguém que o som tá ruim no YouTube? Me digam aí, rapidinho. Então pode ser sua internet, Pamela. Perfeito. Então bora lá, gente, continuando. Atualiza a página aí, Pamela, e vê se melhora, tá? Bom, o ponto da massa. O ponto da massa é um crucial para que a gente tenha um resultado perfeito. Quem já viu aí, né? Já foi em alguma loja de produto saudável, produto natural, que tenha pães sem glúten para vender. Quando você olha para aquele pão sem glúten, é artesanal, não é o industrializado. O industrializado a gente já sabe dos impostos que ele cobra. Caro, ruim, gosto ruim, textura ruim, né? Elástica, puxenta, não é bom. Mas eu tô falando do produto caseiro mesmo, que a pessoa deixa lá na loja de produto natural para vender. Você já observou, salvo, né, exceções, a gente tem um pão mais baixinho, a gente tem um pão que racha em cima, não tem aquele pão que é arredondado, não, ele é reto. Se você já percebeu esse tipo de receita, visualmente você se sente atraída para comer aquele pão? Não, né? Por quê, gente? Porque aquele pão não está equilibrado, ele não está perfeito. Para que eu tenha um pão perfeito, se você quiser procurar ali no meu canal do YouTube, no Instagram, né, pesquisa aí no meu canal, dá uma olhada nas fotos, nos vídeos, né, nas aulas que tem de receitas no canal, para você ver como ficam os pães. Não pode ficar baixinho, reto, porque senão a textura também fica ruim. Se o visual é feio, a textura provavelmente também não vai ser boa. O sabor pode até ser, mas a textura provavelmente não. Por quê? Porque quando a gente tem um pão que não cresce bem, que fica mais seco, que racha em cima, a gente tem desequilíbrio na receita. Quando a gente tem falta de hidratação nas nossas massas, né? A gente também tem esse tipo de resultado. Então, a falta de hidratação pode me trazer um pão que não cresce bem, que fica mais duro e que fica rachado em cima, mais seco. Porque a hidratação, ela está diretamente ligada à fermentação correta da minha massa, à umidade, né? A liga dessa massa também. Então, olha só, um ponto, que é a quantidade de água que eu coloco na massa, interfere em várias características do meu resultado final. Por isso é extremamente importante você entender os porquês. Ah, mas eu só quero vender, eu não vou fazer para mim. Mas você precisa prezar pela qualidade do seu produto, se você quiser se sobressair no mercado. Se você vende um pão de qualquer jeito, que você nem comeria, você acha que os seus clientes vão voltar para comprar ou vão sequer comprar os seus produtos? Não vão. Você precisa prezar pela qualidade dos seus resultados, pela qualidade dos seus ingredientes, dos seus produtos. Então, se você... eu quero fazer sem glúten porque eu posso cobrar mais caro. Você pode cobrar mais caro se você entregar um produto de qualidade. Se você cobrar R$40 num pão baixinho, pequenininho, seco e rachado, você não vai vender. Então, você precisa entregar valor para o cliente, né? Pense sempre que você comeria aquele produto, né? Que é para sua família aquilo. Então, faça com cuidado, faça com qualidade. Preze por isso.
para que o seu cliente perceba esse cuidado também. Você precisa entregar um produto macio, fofinho, que não vai ficar duro no dia seguinte. Você precisa orientar o seu cliente quanto ao jeito de armazenar. Já vamos falar sobre esse cuidado também, tá? Para que ele tenha uma experiência completa e positiva quando for consumir o seu produto, senão ele não volta. Senão o seu cliente não volta. E pior, cliente que foi mal atendido, ele vai falar mal de você. Então você precisa atender o seu cliente com qualidade também. Tem que ter conexão com o seu cliente. Você precisa explicar o seu produto para ele. Olha, esse pão, ele foi feito com esse ingrediente, né? Ele é mais macio por causa disso. Então, é bom você ter esse contato mais próximo com o cliente. Você vai conseguir explicar isso se você conhecer os ingredientes, conhecer o ponto da massa, né? Entregar realmente o produto de qualidade para ele. O cliente, ele é bom para você quando você é bom para ele, mas ele também é ruim com você ou para você quando você também não se importa com a qualidade do produto que você vai entregar para ele. Então, sempre tenha em mente, você precisa entender, precisa trazer sempre o seu produto para tentar agradar o seu cliente, para trazer o melhor para o seu cliente, tá? Então, conhecer é uma parte extremamente importante da venda. Conhecer o cliente, o jeito que ele prefere, né? Quais são as datas comemorativas deles, da família. Isso é importante. Ah, mas nesse começo, para que eu vou saber disso? Para você se sobressair no mercado. Ah, é aniversário dele, ele encomendou um bolo. Manda alguma outra coisa junto. Aproveita para dar degustação de algum outro produto que ele ainda não tenha experimentado e para fazer um agrado para o seu cliente, tá? É muito importante você ter essa proximidade com eles para manter uma conexão. Quando você se conecta, o seu cliente se sente grato. E a gratidão reflete em reciprocidade. Então, se você atendeu de um jeito gentil, né? Se você se preocupou em explicar para ele como armazenar, como consumir aquele alimento, ele vai falar bem de você para as outras pessoas. E melhor ainda, ele vai voltar, né? Ele vai se tornar um cliente fiel. E para isso você precisa conhecer as coisas, precisa entender o que você está fazendo para entender e explicar para o seu cliente o que ele está recebendo, o que ele está levando para casa, tá? Isso é muito importante. Outro cuidado, forno. Então, falamos da massa. Precisamos de ingredientes de qualidade. Então, uma coisa importante sobre ingrediente. Um exemplo clássico, goma xantana, né? A gente usa muito a goma xantana nas receitas. É o agente de liga que traz um melhor resultado para elas, tá? Claro, nós temos ali o psyllium, que traz um resultado perfeito também. Mas eu ainda gosto muito do resultado da goma xantana. Infelizmente, não posso consumir por enquanto. Mas ele dá um resultado muito bom. Se a gente quer uma massa mais leve, a gente consegue com a goma xantana. Com o psyllium é um pouquinho mais difícil, porque ele tem muita fibra, tá? Então, a goma xantana, se você compra uma goma xantana de uma marca desconhecida, se você vende para pessoas que têm uma alimentação saudável só, que não tem restrição ao glúten, você pode comprar uma goma xantana a granel, né? Quando você compra uma goma xantana a granel, não tô falando que todas são, mas a maioria não vai ter uma ação tão forte quanto a goma xantana que a gente compra embalada, tá? Que a gente compra de marcas conhecidas ali. Experiência própria, tá? Eu já testei isso, algumas lojas, e o resultado é que quando eu comprei a granel certificado gluten free, tá? Isso é importante dizer. É a granel, mas é de loja certificada, que é sem glúten. Quando eu comprei a granel, a minha goma xantana, ela não tinha uma ação tão forte, ela deixava uma textura esquisita na massa, né? Quando eu compro já embalada de fábrica, de uma marca conhecida, eu tenho um resultado muito, muito melhor. Então, é mais barato a granel. Mas o seu produto não vai ficar com tanta qualidade. Então, você tem que ver o custo-benefício disso. Vale mais a pena eu investir num produto de qualidade e ofertar esse produto? Claro que você vai embutir o preço no seu produto. Não pense que você vai gastar mais caro com o ingrediente e você vai ter que pagar esse ingrediente. Não, você vai colocar como o preço do seu produto, tá? Você vai recuperar esse valor investido. Então, não se preocupe com isso. Se preocupe com a qualidade de entrega que você vai ter para o cliente do seu pão sem glúten e sem lactose. Ele tem que ser bonito, ele tem que ter um visual atraente, ele tem que ser douradinho, né? Ele tem que ficar volumoso, né? Então, por exemplo, eu gosto de usar uma forma. Eu faço os pães na forma de 24 centímetros. 24 centímetros, né? O que você pode fazer? Compra uma forma menor
para que seu pão fique mais alto, ele fica mais atrativo. Quando a gente tem, né, a gente compara ali um pão baixinho e um pão alto. Qual que você acha mais bonito? Né? Qual que você quer experimentar? O pão mais alto, é mais atrativo, né? E aí você, né, tem que ir sempre pensando em como você vai melhorar a apresentação, a qualidade dos seus produtos para ofertar para o seu cliente. Segundo, então, cuidado está ligado ao forno. Você precisa executar corretamente a receita, você precisa entender os ingredientes, os porquês deles, né? Precisa conhecer o ponto de hidratação da sua massa. Precisa saber que as farinhas sem glúten, elas absorvem mais a umidade da receita. Então, a sua massa, ela não pode ficar sem grudar na sua mão. A sua massa tem que grudar na sua mão, porque senão o resultado final vai ficar seco. Então, você precisa entender isso. Entender também que a cada tipo de farinha que a gente use, a cada mix que a gente use, o ponto de hidratação, a quantidade de líquidos necessária, né, para nós alcançarmos o ponto de hidratação correto, pode ser diferente. Geralmente, ela é diferente. Justamente porque nós temos diferentes tipos de farinhas, diferentes combinações de farinhas. E cada uma vai requerer uma certa quantidade de umidade, de líquido, tá? Então, você precisa saber disso. Forno. Aqui nós temos duas variáveis no forno. Tempo e temperatura. Tempo, né? Tempo é uma coisa importante. E como é que você vai saber qual é o tempo que o seu forno assa o pão sem glúten? Depende do seu forno. Então, você tem que conhecer o seu forno com o auxílio, claro, né, do nosso termômetro maravilhoso, que vai te auxiliar se você ainda não tem muita prática com o seu forno. Então, quando a gente tem falta de tempo de forno, o nosso pão sem glúten ele vai fazer o quê? Eu coloquei meu pão para assar, com 30 minutos ele já estava muito dourado, eu tive que tirar do forno, senão ia queimar por cima. Quem nunca fez isso, né? O que acontece quando a gente tira um pão do forno que ainda não está completamente assado? Ele vai baixar no centro. Por quê? Porque os nossos pães sem glúten assam de fora para dentro. Então, o miolo do pão é a última parte que vai assar. Se eu retirei do forno antes, o meu miolo vai ficar com a estrutura prejudicada. Significa, então, que o pão pode baixar no centro, porque o miolo vai estar mais úmido, tá? Não tá tão firme quanto as laterais do nosso pão. Então, falta de tempo de forno vai provocar esse tipo de resultado. Excesso de tempo de forno também. Eu vou deixar o meu pão ali dentro assando por uns 40, 50 minutos e depois vou deixar esfriando lá dentro para desenformar mais tarde. O que você está fazendo com o seu pão? Você está fazendo ele ficar seco, ficar duro e esfarelar consequentemente. Então, você tem que assar o seu pão pelo tempo adequado. A falta vai causar esse prejuízo do centro do pão ficar cru e aí ele vai baixar. O excesso de tempo de forno vai ressecar o seu pão. Então imagina, você ainda não tem muita experiência em fazer receitas, faz lá uma receita e deixa a massa mais consistente do que deveria, certo? Pega essa massa, coloca para assar e assa por um tempo muito maior. Sua massa que já estava seca, a partir do momento que ela fica muito tempo exposta ao calor do forno, ela vai ressecar ainda mais, porque ela vai perder umidade para o forno, para o calor do forno, né? Perdendo umidade, ela vai ficar mais seca, vai ficar com a casca grossa, com a casca dura e vai esfarelar. Então, no dia seguinte, seu pão pode ficar duro. Por quê? Porque você assou por tempo demais. Então, o tempo é uma das variáveis mais importantes quando a gente está falando de forno. E temperatura também, eles se igualam ali em qualidade, não. Qual é a palavra, gente? Se equivalem, né? Tempo e temperatura. As duas coisas são importantes igualmente. Por quê, gente? Temperatura, quando a gente vai assar um pão sem glúten, salvo exceções, nós assamos aproximadamente ali a 200 graus, né? Um pão de forma, que é o que a gente começa a vender, a 200 graus aproximadamente. E aí, quando a gente tem um forno que a gente não conhece muito bem, que a gente não tem, por exemplo, um termômetro de forno, o que pode acontecer, né? Pode acontecer que a gente vai colocar uma temperatura no botão do nosso forno, na parte externa dele, e ele vai aquecer demais lá dentro, né? Isso pode acontecer? Com certeza pode acontecer, tá? Então, você precisa conhecer o seu forno para isso também. A temperatura, ela tem que ser exata. Mas o meu forno aquece rapidinho, né? Por quê? Porque eu tenho duas resistências dentro dele. E eu ligo as duas. A gente não pode
nem pré-aquecer o forno. Se você pré-aquecer, você tem que desligar um tempo antes de colocar o pão lá dentro. Muito menos assar os pães sem glúten com a temperatura, com a resistência superior ligada, porque a gente traz prejuízo para a massa, tá? No pão, quando a gente liga a temperatura, a resistência superior, a gente aquece muito aqui. O pão vai ficar próximo, né? A resistência superior, salvo se o seu fogão, seu forno, né, for muito grande. Mas caso contrário, se ele for num tamanho que é o doméstico normal, ele vai ficar ali próximo da resistência superior. Quando eu tenho calor incidente muito aqui próximo da minha massa, eu tenho um ressecamento rápido da superfície, então eu tenho a formação de casca muito rápido. Talvez essa formação de casca aconteça tão rápido que os processos químicos de crescimento da massa ainda não tenham acontecido corretamente. E aí, quando eu resseco a parte de cima e o meu pão tem uma força agindo aqui sob a casca, eu cresço e eu racho a minha casca do pão. Porque eu tenho uma casca mais sequinha, mas eu ainda tenho força empurrando aqui o meu pão para cima. Aí acontecem as rachaduras. Então pode ser isso também que ocasione esse tipo de problema, as rachaduras no seu pão. Porque você ligou a resistência superior. No bolo, o que pode acontecer? Você ligou a resistência superior, colocou seu bolo para assar. O fermento químico, ele trabalha com duas ações. A primeira é quando você coloca ele em contato com o líquido, né? Com a massa. A segunda ação, quando você coloca esse fermento em contato com o calor. Então, a partir do momento que você coloca o seu bolo no forno, a segunda ação do fermento começa a acontecer. Mas, quando você coloca o seu bolo no forno, que está com a resistência superior ligada, essa ação vai acontecer de maneira muito mais rápida do que se a resistência superior estivesse desligada. E aí nós temos um prejuízo na massa. Qual é esse prejuízo? Eu tenho uma fermentação rápida, né? E você já sabe que, para que eu tenha firmeza na massa, precisam acontecer alguns processos químicos dentro dela. Por exemplo, a coagulação das proteínas, gelatinização dos amidos, tá? São dois nomes técnicos ali para dois procedimentos que acontecem dentro da massa, que são responsáveis pela firmeza dela, por ela crescer e ficar naquele formato, não baixar, tá? Então, são esses processos de firmeza que fazem isso. Só que quando eu tenho muito calor aqui em cima, rápido, minha massa cresce e esses outros procedimentos de firmeza ainda não aconteceram de maneira suficiente para manter essa massa em pé. O que vai acontecer? Meu bolo vai crescer e vai baixar. E possivelmente ele baixe completamente, então ele vai solar. Se você coloca pré-aquecido o seu forno com a resistência superior ligada e mantém essa resistência superior ligada durante todo o processo de cocção do seu bolo sem glúten, tá? Então, muito importante, gente. Procedimentos durante o preparo das receitas são importantíssimos para que você tenha pães perfeitos, para que você ofereça pães sem glúten, sem lactose, perfeitos para os seus clientes, para suas clientes, né? Para que eles voltem, para que eles falem bem do seu produto, para que você consiga alcançar ainda mais pessoas, tá? Outro cuidado, temperatura baixa, vamos falar de temperatura baixa também. Quando o meu forno está frio, o que acontece? Vamos começar pelo bolo. Quando o seu forno está frio, o bolo, lembra das duas ações do fermento? Então, a primeira vai acontecer com a massa e a segunda com o calor. Mas se esse tempo aqui for muito maior, ou seja, eu coloquei o meu fermento na massa, mas a minha massa demorou muito para aquecer, se esse tempo for muito grande, eu vou ter um prejuízo na minha massa. Qual tipo de prejuízo? Eu vou ter uma massa que gruda mais na forma, que fica com a parte de cima mais melequenta, sabe? Demora mais tempo para assar. Então, eu tenho prejuízos no meu resultado final quando eu coloco o meu bolo para assar no forno frio. Eu tenho uma chance maior desse bolo solar quando eu coloco ele para assar no forno frio do que se eu tivesse pré-aquecido esse forno. O pão. Qual é o risco de colocar o pão para assar em um forno frio? Qual é a etapa mais importante durante o preparo do nosso pão que deve ser observada? O descanso, né, dessa massa, a fermentação dessa massa. Então, a gente tem sim um ponto importante a observar, que é o ponto de levar essa massa para assar.
Eu coloquei minha massa do pão para crescer, ele começou a crescer ali, tá bonito, tá com a massa lisa, mas já tá soltando ali uns craquelamentos. O que que é isso? Pequenos furinhos na massa. Eu já consigo perceber que eu tenho alguns furinhos na massa. O que que isso me diz? Isso me diz que o tempo de descanso da minha massa está ultrapassando o limite aí. Eu preciso levar essa massa para assar o quanto antes, senão eu vou ter um pão que racha, tá? Mas você não pré-aqueceu o seu forno. Então você tem um pão que já está no ponto de começar o processo de cocção, já está no ponto de entrar no forno quente, e você não pré-aqueceu o seu forno. Você vai colocar esse pão dentro de um forno frio, vai ligar o forno para começar a aquecer com o pão dentro. O que é que vai acontecer com esse pão? Ele vai continuar fermentando, concorda? Se ele continua fermentando e os processos químicos da massa não acontecem, ele vai rachar. E se ele racha, ele perde umidade, ele perde gases. O que vai acontecer com o meu resultado final quando eu tenho um pão que racha em cima antes de eu levar para assar ou durante o processo de aquecimento desse forno, tá? O que acontece com o resultado final? Eu perco umidade porque o vapor da massa vai sair, né? Tem fissura ali, tem buraco grande, o vapor vai sair. Pior, eu perco gases. O que os gases fazem na nossa massa? Crescem no nosso pão. Então, se eu tenho o escapamento dos gases e o escapamento da água, da umidade, eu vou ter um pão mais baixinho e um pão mais seco, que consequentemente ficará mais duro, mais rápido e também vai esfarelar, tá? Então, é importantíssimo que vocês entendam que temperatura baixa, assim como temperatura alta demais, prejudicam o resultado final. Ah, mas eu achei que era só fazer a receita. Não é só fazer a receita. Você precisa entender esses pontos para ter um resultado perfeito. Com o resultado perfeito, você vai faturar R$ 1.200 por semana com pães e bolos sem glúten e sem lactose. Eu tenho alunas que faturam. Então, é possível para você também, tá? Só que você precisa entender e saber o que você está fazendo para ter resultados perfeitos, conseguir clientes, né? E tem toda uma logística aí, tem todo um método por trás de como você consegue os clientes, de como você faz esse resultado ficar perfeito. Você precisa conhecer os ingredientes, conhecer as etapas de preparo das receitas para que você consiga isso também, o seu resultado perfeito. Ah, mas é só esses cuidados? Não. Tem um último cuidado que eu trouxe para falar com vocês. Não são só esses, claro, né, gente? Mas se eu fosse falar de todos, a gente ia passar a noite inteira aqui e não ia dar tempo de falar tudo. Mas nós temos que entender que depois que a gente faz o nosso pão, nós precisamos armazenar corretamente esse produto. Por que a gente não pode deixar o nosso pão sem glúten e sem lactose exposto na bancada? Porque esse pão, depois que ele esfria, ele começa um outro processo químico dentro dele, chamado retrogradação do amido, ou envelhecimento do produto, né? Num palavreado assim mais leigo, não tão técnico. Envelhecimento do produto. O que isso me diz? Que o meu pão, depois que esfria, ele começa a ficar velho. Ele começa a ressecar, ele começa a perder umidade para o meio. Se eu mantenho esse pão exposto na bancada, se eu não faço nada para retardar esse envelhecimento, no dia seguinte meu pão vai estar duro. Aí as pessoas vão falar assim: nossa, mas eu comprei um pão daquela mulher e no outro dia aqui já tá duro. Por quê? Porque não armazenou corretamente. Então, você precisa saber como armazenar corretamente. Você precisa explicar isso para o seu cliente também, para que ele faça o armazenamento correto e não fale que seu pão ficou duro no dia seguinte, tá? Esse envelhecimento do produto acontece da seguinte maneira. Vou fazer uma explicação rápida aqui para vocês entenderem. Quando a gente está misturando ali as farinhas com a água, né? Tá hidratando as farinhas e aquece essa mistura, que é o momento de cocção do pão, né? As moléculas de amido que estão em todos os tipos de farinhas, nós temos amido em proporções diferentes em todos os tipos de farinhas, tá? Alguns tipos de amidos envelhecem mais rapidamente do que outros, tá? Mas isso não vem ao caso agora, só você tem que saber isso. Tem alguns tipos de amido que estão presentes em alguns tipos de farinhas que fazem esse envelhecimento do produto acontecer mais rapidamente do que outros tipos de amido. Bom, dentro da massa, essa molécula de amido vai fazer o quê? Vai absorver a água, vai ficar cheinha.
Então, vai ficar uma molécula cheinha de água no momento que você está assando o seu pão. Depois que você assou o pão e esfriou esse produto, essas moléculas que estão todas ligadinhas, né, umas com as outras ali, vão fazer o seguinte, vão dar uma apertadinha nas ligações, tá? Por isso que tem alguns pães também que dão uma leve murchadinha em cima. Não é que murcha porque ficou com prejuízo na estrutura. Não, dá uma leve encolhidinha. É normal. Por quê? Se for pouquinho, é normal. Porque essas moléculas de amido vão estreitar as suas ligações, vão dar uma apertadinha na ligação. E quanto mais tempo esse produto fica exposto, mais esse amido vai se apertando e mais água essa molécula vai liberando. Então, eu tenho a perda de umidade da molécula de amido. Por isso que nós chamamos de retrogradação do amido, que é a perda de umidade que ele absorveu durante o processo de cocção e agora ele está perdendo porque ele está envelhecendo. Existem alguns jeitos de nós retardarmos esse envelhecimento, né? Existem algumas formas que a gente pode conservar os produtos, por exemplo, congelando, né? Que a gente retarda esse envelhecimento, certo? Então, é muito importante que você entenda esses procedimentos, esses processos que acontecem com a massa, para você entender como você pode deixar o seu produto macio e úmido por mais tempo, como você pode... Opa, gente, tem um bichinho no meu lente. Um bichinho de luz. Como você pode informar o seu cliente para que ele possa armazenar corretamente o pão dele, para que ele não fique duro no dia seguinte. Então, tudo isso você precisa entender. Embalagem. Como que eu vou entregar esse produto para o meu cliente? Você não pode entregar o seu produto, seu pão sem glúten, dentro de um saco de papel. Muitas pessoas já me perguntaram, eu posso usar saco de papel para entregar o meu pão? Não. Por quê? Porque o saco de papel não veda do ambiente. O seu produto vai continuar trocando umidade com o ambiente, ele vai ressecar. Então, nada de saco de papel, tá? Você precisa de um ambiente que vede mesmo, né? De um recipiente, de um saco plástico, de alguma embalagem que vede contato do pão com o ambiente para manter mais tempo a umidade, a maciez, a liga desse produto dentro da massa, dentro do produto, tá? Última coisa, em que momento você deve entregar o seu pão sem glúten para o seu cliente? Em que momento, gente? Será que eu entrego congelado? Será que eu faço no dia anterior e entrego no dia seguinte? Será que eu faço no mesmo dia e entrego para o cliente? Quem vende aí, gente, no chat, me conta aí como é que vocês fazem para entregar. Quem já vende? Eu não sei nem se tem pessoas que já vendem. Vocês já vendem, gente, produtos sem glúten? Coloca aí quem vende, só para eu perguntar o negócio, vai. Coloca aí para mim. Quero saber, gente, quem é que vende? E aí? Ninguém vende, gente. Tá todo mundo querendo vender e ganhar R$1.200 por semana, é isso? Tá certo. Então, olha só. A Sueli tá dando a entrega no mesmo dia. A Denise entrega no mesmo dia. A Sara entrega no mesmo dia e explica para os clientes. É isso aí, gente. Arrasou. Muito bom. Então é isso, gente. A minha recomendação é que vocês entreguem no mesmo dia que vocês fizeram esse produto e devidamente armazenado, tá? A Sueli entrega congelado. É possível? Com certeza. O que você tem que explicar para o seu cliente? Como ele vai consumir esse produto. Como ele vai descongelar, primeiramente, como ele vai consumir esse produto para aproveitar toda a experiência de consumir um produto sem glúten de qualidade, que tenha textura, que tenha sabor, que tenha liga, que não esfarele, tá? Então, independentemente da forma como você escolhe entregar o seu pão sem glúten, você precisa entender como é a melhor maneira de consumir e explicar isso para o seu cliente. Clareza, porque senão o seu cliente vai descongelar o seu pão sem glúten na geladeira ou fora dele, né? Fora da geladeira, e vai cortar e vai querer comer e vai esfarelar tudo, né? A gente já teve essa experiência em casa. Quem nunca congelou um pão aí, quando foi cortar sem fazer outro procedimento antes, esfarelou inteira a fatia? Gente, nós precisamos explicar para o cliente como ele vai consumir, senão ele vai falar que seu pão é ruim, que seu pão é duro, que seu pão esfarela. Então, não tem problema nenhum vocês venderem congelados, vocês venderem refrigerados, não tem problema. O que vocês não podem é deixar o cliente na mão sem saber o que ele vai fazer ou como ele vai fazer para consumir aquele produto corretamente. Tá bom, gente? Isso aí é para
preservar a qualidade do alimento e ele entender que o que ele tá comendo é uma coisa boa, que o que você faz é uma coisa boa. Então, cuidado com isso. Explica, tá? Fala pra ele que ele vai gostar de saber. Ele vai gostar de saber, tá bom? Ok. Então, minha recomendação, se você puder, é entregar no mesmo dia que você faz, porque aí o cliente recebe o pão fresquinho, não precisa requentar o seu pão. É requentar assim, aquecer novamente esse pão para ter todas as características iniciais. Então, entregar fresco é a melhor opção se você tiver condições para isso. Tudo bem, gente? Perfeito. Então, agora eu vou pegar algumas perguntas aqui do chat para responder para vocês, tá? Lembrando que antes que vocês saiam da live, eu quero convidar vocês para quinta-feira para assistir a nossa última live de aquecimento, tá? Quinta-feira nós vamos falar sobre precificação, que é um gargalo aí nos preparos sem glúten e sem lactose, que muitas pessoas têm dúvidas de como fazer do jeito certo, porque tem muita gente pagando para trabalhar, tem muita gente que não tá ganhando nada fazendo os produtos porque não sabem precificar corretamente. Tá bom, gente? Então, convido todo mundo para participar da live de quinta-feira, dia 16, às 20 horas, aqui pelo Instagram, YouTube, Facebook, tá? Nós vamos falar sobre precificação do jeito certo para vocês não pagarem para trabalhar, para vocês receberem lucro, né? Ganharem dinheiro vendendo esses produtos maravilhosos. Então, bora lá. Deixa eu ver alguma pergunta aqui pra gente responder. A gente não, né? Eu. Ah, Denise. Oi, querida. Denise tem um apelido carinhoso pra mim que eu amo. Docinho sem glúten e sem lactose. Sara, de Porto Velho. Bem-vinda. Solange. Fiz o pão australiano, porém ele ficou bom só na hora no dia seguinte, mesmo tendo os cuidados para guardar, ficou esfarelento e seco. Pamela, pode ser que o seu pão tenha ficado com a massa um pouco seca, tá? Coloca um pouquinho mais de umidade nessa massa na hora de fazê-la, ela precisa ficar mais cremosa, tudo bem? Então, hidrate melhor essas farinhas. Ah, eu coloquei toda a água da receita, não tem problema. Se sua massa ficou ainda meio seca, coloca mais, não tem problema nenhum, tá? Por quê? Porque cada farinha absorve de um jeito. Então, as suas farinhas podem absorver mais que as minhas. Por isso, se for preciso, você pode aumentar um pouco a quantidade de umidade, de líquido, né, de água. Vai colocando aos poucos, bate a massa, vai observando ali, né? Ela precisa estar cremosa, a sua massa, tudo bem? Então, a chance maior é de que tenha faltado umidade na massa. Pronto. Aqui, ó, a Denise falando. Eu gosto de fazer sem glúten porque quero ver as pessoas comer um bolo bom e gostoso e prazeroso. É prazeroso quando alguém come um bolo sem glúten, sem lactose e fica duvidando. Isso não tem preço. Verdade! Pra mim já aconteceu isso também. Isso aqui não é sem glúten, não. Isso aqui tem leite, não é? Eles duvidam que é sem glúten e sem lactose. Isso é maravilhoso. Sinal que eles amaram, né? Tem gente que nem percebe. Dependendo da receita, claro que é diferente, gente. Não tem como não ser diferente do com glúten, né? Mas é perfeito. Pra mim é melhor, muito mais saboroso, com a textura muito mais leve. Então, o sem glúten pra mim é muito melhor do que o com glúten. E tem gente que nem percebe a diferença. Fiz no sábado uma receita sua, ficou bom. Cresceu só um pouco e cresceu depois no forno. Arrasou. Que bom, gente. Eu moro num lugar que as pessoas não valorizam o nosso trabalho. Fala que são caros e ficam reclamando. Denise, explica para essas pessoas. Senta com elas um dia, se você puder, né? Explica para elas o que tem no seu pão, qual é o diferencial dos seus pães, né? Dá uma degustação para elas experimentarem. Dá uma fatia do seu pão, um pedacinho ali do seu bolo, para elas experimentarem, porque só comendo é que elas vão falar assim: nossa, realmente é uma delícia. Né? Porque se a pessoa não come, ela tem o preconceito com a maioria da sociedade. Ah, o pão sem glúten sem lactose é ruim, o bolo sem glúten sem lactose parece isopor, né? É o preconceito da maioria da população. O que a gente tem que fazer? Provar para elas que é uma delícia. E como que a gente prova? Fazendo elas comerem um pão gostoso, né? Então ofereça ali uma degustação que você vai ver que vão mudar de ideia. Uma coisa também que você, aproveitando, né, conversando com ela, explica, porque elas vão ver que não é farinha de trigo com a água
manteiga e açúcar que vai no seu pão, né? São farinhas ricas em nutrientes, são farinhas que agregam valor nutricional para a saúde, melhoram a saúde das pessoas que consomem. São receitas que têm uma textura incrível, que são macias, que são úmidas, que têm um sabor perfeito. Então, não é, é sem glúten, é só para quem não pode, que, né, faz dieta. Claro que não, gente. O sem glúten é saúde. É saúde. O glúten, ele inflama muitas pessoas. O glúten, o leite são ingredientes inflamatórios para muita gente. Então, tirar esses alimentos da sua rotina, do seu dia a dia, conseguindo trazer pães saborosos, bolos macios, fofinhos. Gente, isso aí é o paraíso. E quem não acredita ainda, prova, manda ela experimentar, você vai ver. Vai mudar de opinião. E se não mudar, tem gente que quer comprar. Então deixa pra lá. Tem gente que não muda de opinião. Por mais que ela experimente, tá uma delícia, ela não vai dar o braço a torcer. Tem pessoas assim, pra tudo na vida, né? Pra isso não seria diferente. Então, se ela experimentou, não deu o braço a torcer, bola pra frente, vamos caçar outros clientes, tá? Então, Denise, eles gostam de comer mal. Pessoas assim, né, a maioria delas, não tem consciência da nutrição, não tem consciência da saúde que ela pode ter, da qualidade de vida que ela pode ter se ela parar de comer porcaria, né? Então, essas pessoas estão acostumadas a comer porcaria, a comer coisa ruim, não tem consciência sobre essa parte da saúde, né? Não tem consciência. Então, a família é pior ainda. Oh, sempre, né, Cris? Sempre. Infelizmente, claro que tem a família que apoia, né? Algumas pessoas da família que apoiam, mas a maioria, eu sei bem como é. Acho que todo mundo tem, né? Essas partes também. Fazer o quê? A gente tem que dar pra elas comerem, pra elas, né, sentirem que é gostoso. Não vejo a hora de comer. Faz muito tempo que não como panetone e chocotone. Ai, que delícia, Sara. Hoje eu comprei mini forminhas de panetone, já vou fazer. Já tem chocolate, já tem as mini forminhas. Vamos fazer chocotone. Ai, eu amo. Amanhã eu vou fazer o seu pão de batata doce por encomenda. Espero que fique bom iguais aos que eu já fiz. Quero ganhar dinheiro para fazer seu curso. Jane! Arrasou, mulher! Vai ficar uma delícia, tenho certeza. Tenho certeza que vai ficar uma delícia e seu cliente vai amar. É isso aí. Minha irmã experimentou essa semana o meu pão. Amou demais, me encheu de elogios, apaixonou. Eu fiz sua receita. Ai, que bom, Carla! Que alegria! Tô muito feliz, de verdade. Que bom. É isso aí. Olha aí a Cláudia, ó, fazendo, tem estratégia, né, Cláudia? A minha cidade também não valorizam, então sempre levo uma prova e depois falo que é sem glúten. Elas nem acreditam. É isso aí, eu tenho aluna que faz isso também, né? Em casa, pra família e pra vender. Dá uma degustação, né? Experimentam lá e tal. Depois, no final, é que elas vão falar que são sem glúten. Funciona, funciona. Boa tática. Eu paguei R$ 36 em um pão australiano fatiado de 400 gramas no shopping aqui em BH. Eita, hein? E era bom? É isso aí, gente. Muito bom. Arrasamos. Isso aí, Denise. A gente tenta, né? A gente tenta conscientizar as pessoas, fazer com que elas consumam de maneira mais saudável, mas também não dá pra ficar insistindo a vida inteira, né? Então a gente insiste um pouquinho, dá um pãozinho ali pra ele experimentar. Se não der jeito, larga de mão e vamos procurar outra pessoa para que valorize realmente o nosso trabalho, o nosso produto. Certo, gente? Vamos responder a última aqui da Margarete. Devo colocar no fundo da forma de pão o papel de seda para não grudar? Não precisa, tá, Margarete, não precisa não colocar papel de seda, não. Você pode colocar, polvilhar a farinha de arroz no fundo da forma. Você pode untar com óleo vegetal. Dependendo do tipo de forma que você tem, somente untando você já consegue desenformar. Para você não ter problema, unta o fundo e coloca só um pouquinho de farinha de arroz só para você ter facilidade em desenformar, tá? Se você quiser colocar o papel de seda, eu nunca testei com papel de seda, não sei se não vai grudar.
Que não usem papel manteiga pra fazer pão, tá, gente? Não sei se vocês já fizeram essa experiência, já tiveram essa experiência, mas papel manteiga com massa de pão não funciona. Gruda tudo, vira um desastre. Então, o ideal é mesmo você untar e passar um pouquinho ali de farinha para poder desenformar corretamente esse pão, ele não quebrar, né? E você ter um pão perfeito aí. Certo, gente? É isso aí. Beijo no coração, fiquem com Deus e até quinta-feira. Tchau, tchau.